Há muitas coisas peculiares sobre os espelhos. Eles nos dão a oportunidade de ver a nós mesmos como os outros nos veem. Também servem para dar aquela ajeitada no visual e até para ensaiar um discurso importante. Ao longo dos séculos, espelhos foram usados para adivinhar o futuro, rever eventos do passado e para procurar a verdade. Uma família rica poderia mostrar sua prosperidade através de grandes espelhos venezianos e temer pelo futuro se um deles se quebrasse. O espelho sempre contém mais do que os nossos olhos podem ver. Conheça agora 8 fatos intrigantes sobre os espelhos. Objetos de divinação. Na Grécia Antiga, espelhos mágicos eram usados pelas feiticeiras de Tessália, no século III a.C. Essas sacerdotisas escreviam suas predições com sangue. Espelhos também eram usados pelos Speculari, uma ordem de sacerdotes da Roma clássica, que alegava poder ver o passado, o presente e o futuro nestes objetos. Esta tradição de usar espelhos para fins mágicos é conhecida pelo nome de catoptromancia ou captromancia. A palavra veio do termo grego para designar o espelho katopetron. A prática não era exclusiva de gregos e romanos e aparece em vários momentos da história, em diferentes lugares do mundo. Portal para outro mundo. O deus asteca Tezcatlipoca usava os espelhos como um atalho para o submundo. Hoje em dia, a maioria dos espelhos é feita usando alumínio em pó, mas os egípcios antigos produziam esses objetos com cobre polido para aquele povo africano. O cobre estava associado à deusa Hathor, a personificação feminina do disco solar. Hathor era a dona da beleza, do amor, do sexo e da magia. Os astecas faziam seus espelhos polidos a obsidiana, um tipo de vidro vulcânico natural. Eles acreditavam que os espelhos estavam ligados ao deus Tezcatlipoca, cujo nome significa espelho fumegante. Tezcatlipoca era o senhor da noite, do tempo e da memória ancestral. E para os astecas, usava os espelhos para fazer a travessia entre a terra e o submundo. Energia da lua. Na China, acreditava-se que os espelhos poderiam concentrar e capturar a energia dos astros, principalmente a da lua. Houve inclusive um imperador cuja chegada ao cargo era atribuída ao poder dos espelhos. Qin Shi Huang, primeiro imperador da dinastia Qin, alegava no ano 25 d.C. possuir um espelho que lhe permitia ver as qualidades interiores das pessoas que olhassem para o objeto. Espelho, espelho meu, existirá alguém mais bela do que eu? Ou mais belo do que eu? Outra crença frequente na antiguidade era a de que espelhos tinham a capacidade de capturar e reter o que eles refletissem para uso posterior. Esta crença antiga pode estar na origem do espelho que aparece no conto da Branca de Neve. Acredita-se que a verdadeira Branca de Neve tinha sido uma baronesa da Baviera, o maior estado alemão do século XVIII. O pai desta baronesa teria se casado novamente no ano de 1743 e a madrasta de Branca de Neve tinha uma referência por seus filhos de um relacionamento anterior. Do novo marido, ela ganhou um espelho de presente. O objeto era conhecido espelho falante. Dizia-se que os espelhos produzidos no vilarejo de Lohr, hoje na Alemanha, tinha tamanha qualidade que sempre diziam a verdade, daí o nome. Na lenda, o espelho falante diz a madraça que há sim alguém mais bela que ela, Branca de Neve. O tal espelho não só existe de verdade, como pode ser visto até hoje no Museu Spersat, no castelo de Lohr. Azar ou sorte.
Isto sinceramente representa azar. Há inúmeras superstições em torno dos espelhos, por exemplo, 7 anos de azar para quem quebrar um deles. Esta crendice nos devemos aos romanos. Eles acreditavam que a vida se renovava em ciclos de 7 anos. Se você tivesse o azar de quebrar um espelho, sua alma ficaria presa entre os cacos e não seria liberada até a nova chegada do novo ciclo. Mas sempre há formas de enganar uma maldição. Se todos os pedaços fossem enterrados no chão ou jogados nas corredeiras de um rio, o seu azar seria superado. No Paquistão, por outro lado, quebrar um espelho ou outro vidro em casa é um bom presságio. A tradição diz que este tipo de acidente significa que o mal está deixando a sua morada e a boa sorte está chegando. Alguns atores de teatro acreditam que terão má sorte se deixarem outra pessoa olhar no espelho acima de seus ombros enquanto eles se arrumam para um espetáculo. E espelhos no palco são terminantemente proibidos para muitos profissionais. Há o medo de quebrá-los amaldiçoando os atores e o próprio teatro onde a peça é encenada, sem falar na antiga crença de que espelhos são um portal para espíritos malignos. De um ponto de vista mais prático, espelhos não são os melhores amigos de um cenógrafo. Eles refletem luzes com facilidade, o que pode comprometer o trabalho dos melhores iluminadores. Sem falar que ninguém quer um ator cego pela luz cambaleando na beira do palco. Prisão de almas. Alguns acreditam que os espelhos poderiam reter a alma do falecido. Na Inglaterra, da era vitoriana, quando um morto era velado antes de ser levado ao cemitério, todos os espelhos da casa eram cobertos com tecidos. Acreditava-se que a alma da pessoa morta poderia ficar presa nos espelhos. Esta prática não era adotada só na Grã-Bretanha, mas também na América do Norte, na China, na ilha de Madagascar, na região da Crimeia e em Mumbai, na Índia. O costume ainda é mantido por algumas famílias judaicas durante o Shiva, o luto de uma semana do judaísmo. Blood Mary. Já ouviu falar desta brincadeira chamada Blood Mary? Se você se assusta com facilidade, melhor nem tentar. Funciona melhor durante uma noite de tempestade. Consiste em apagar todas as luzes do quarto e ficar diante do espelho com uma vela acesa na mão. Você dirá ao espelho 3 vezes Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Então, quando você menos esperar, ou melhor, quando seu corpo e sua psicologia decidirem te pregar esta peça, você verá a tal Blood Mary ou Maria sangrenta ao seu lado, no espelho, ou pelo menos é isso que diz a lenda, que faz parte do folclore ligado ao Halloween nos países anglo-saxões. Vampiros e espelhos nunca mentem. Algumas culturas acreditam que os espelhos refletiam uma natureza interior, ou a alma da pessoa. Esta crença antiga está na origem da lenda segundo a qual vampiros e outros demônios não têm reflexo no espelho, o que aconteceria pelo fato desses seres mortos-vivos não terem uma alma. O que você achou sobre todo este assunto? Deixa aí nos comentários. E só lembrando que todos os assuntos abordados aqui são teóricos, partes extraídas de fontes científicas e outras não científicas, contadas conforme a nossa própria opinião. Daí fica a critério você analisar os fatos aqui revelados e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.